Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje dia 27 de agosto, 21º domingo do Tempo Comum. O ano litúrgico já vai adiantado, daqui a pouco estamos novamente no Advento, iniciando aí mais um outro ano. Mas enquanto nos preparamos para a chegada desse novo ano litúrgico, eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, diante de certas atitudes de Jesus, diante de certas pregações, de revelações que Jesus faz, Jesus sempre nos diz: olha, não digam às pessoas que eu sou o Messias. Aliás, preciso me corrigir. Jesus disse aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Messias. Mas por quê? Se ele de fato era Messias, por que ter medo de revelar-se? Porque existia um tempo em que estas coisas se dariam a conhecer. Deveria haver a revelação do messianismo de Jesus depois de sua ressurreição. Ora, a cena de hoje se passa no litoral, às margens do mar Mediterrâneo, na cidade de Cesareia de Filipe. Uma cidade linda. Eu tive a graça de visitar por 3 vezes as ruínas de Cesareia de Filipe. Vi o grande aqueduto que foi construído, o teatro, enfim, todas as instalações da cidade, o circo, enfim, uma cidade majestosa, que realmente foi construída para homenagear o imperador. E ali Jesus está, aquela cidade movimentada, uma cidade portuária, gente de todos os cantos. Jesus certamente já havia pregado ali, e depois da sua pregação, reunido com seus discípulos, sabe-se lá em que parte da cidade, Jesus lhes pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Jesus vai ouvir as mais diversas respostas. Mas Jesus lança aos discípulos uma pergunta certeira e bem afiada: E vós? Quem dizeis que eu sou? Irmão, irmã, nós já meditamos esse evangelho aqui outras tantas vezes, mas essa pergunta precisa sempre voltar ao nosso coração e ela precisa fazer com que nós pensemos profundamente na resposta que vamos dar. Quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor na nossa vida? Que papel Ele tem na nossa história? Qual é o grau de comprometimento que eu e você temos com Jesus, com o seu Evangelho, com a sua igreja, com a proposta de vida nova que Ele nos trouxe? O que nós estamos dispostos a renunciar por Jesus? Ora, quando nós sabemos dar respostas a essas perguntas todas acerca da nossa fé no Cristo, da importância dele na nossa vida, nós conseguimos nos situar dentro do plano e do reino de Deus. Nós conseguimos, de fato, identificar o que o Senhor quer de nós. A mim, como sacerdote, o Senhor quer que eu seja o quê? Um outro Cristo. Um homem para todos. Alguém que se gasta, que se consome pelo reino dos céus. Alguém que está o tempo todo disponível para acolher aqueles que procuram, para levar o perdão aos que estão necessitados do perdão, para dar o sacramento da unção dos enfermos aos doentes, para celebrar os mistérios do Senhor na Eucaristia, para dar conselhos àqueles que buscam
luz para os seus problemas, para as suas dúvidas e os seus questionamentos, para viver conforme a pregação que eu mesmo realizo, para desejar o céu e fazê-lo desejado. Isso é o que o Senhor espera de mim. Então, para mim, Jesus é o meu modelo. Jesus é o meu Senhor. É aquele a quem eu confiei a minha vida. Acho que dá para ver sempre, né? Eu tenho aqui, do lado da minha cadeia de consagração, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, me fiz escravo de Nosso Senhor e da Virgem Maria. E uma escravidão por amor, eu me dei por completo. E desde que eu me dei por completo a Nosso Senhor, as coisas vêm mudando na minha vida gradativamente. E o meu grau de entrega ao Senhor, ele tem crescido cada vez mais. Eu posso dizer que hoje, Jesus é o mais importante na minha vida, muito mais importante que as pessoas, muito mais importante que cargo, muito mais importante que as realidades temporais. Padre, o senhor deixou de amar as pessoas, deixou de amar seus pais, seus irmãos, seus amigos? Não, pelo contrário, eu os amo profundamente. Mas se o Senhor disser, é preciso deixá-los para fazer a minha vontade e ir para onde eu te mandar, eu irei. E por quê? Porque eu sei que Ele é o único que me salva. E quando eu entendo isso, o Senhor vai fazendo de mim aquilo que Ele quer. Vai me colocando nos lugares onde Ele deseja que eu esteja. E não só me colocando nos lugares onde Ele deseja que eu esteja, mas fazendo com que ali, onde eu for plantado, eu produza frutos. Quando Pedro responde a Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus, em resposta a essa afirmação que partiu do coração de Pedro, Jesus lhe diz, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será ligado no céu. E eu te garanto, o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Ora, Pedro foi plantado por seu amor a Jesus, por seu seguimento ao Senhor, como pedra fundamental da igreja. Sobre a confissão e a profissão de fé de Pedro está edificada a nossa igreja. Jesus é a cabeça de todo esse edifício, mas o fundamento é a fé sincera de um homem, um pecador, chamado Pedro. Errou, se arrependeu, pediu perdão e novamente pelo Senhor foi colocado no lugar que lhe cabia. Ora, nós também podemos participar dessa sorte. Nós também pecamos, nós erramos, fazemos coisas que muitas vezes nós mesmos duvidamos tivéssemos a capacidade de fazer. Muitos pecados que assombram a nossa vida e assombram até mesmo o próprio coração de Deus. Mas se nós nos arrependemos e temos o propósito da mudança, porque garantias nós não podemos dar a Deus. E Deus nem quer garantias, Deus quer propósitos. Porque Ele sabe que nós não podemos garantir que não pecaremos. Mas Ele sabe que nós podemos nos comprometer com o propósito de não pecarmos mais. Então, nós precisamos dar a Deus esse propósito de vida. E uma vez que nós damos a Deus esse propósito de vida, o Senhor, ao invés de nos tirar do seu reino, ao invés de nos deixar às margens do caminho, o Senhor nos colocará no caminho e a caminho do céu. Ora, quando nós olhamos a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, o Senhor vai falar ao administrador da casa real em Jerusalém que o Senhor vai destituí-lo e vai colocar no lugar dele outra pessoa. E por quê? Porque ele não foi fiel. Não foi fiel e, além de não ter sido fiel, não foi capaz de pedir perdão a Deus pela sua infidelidade. O que Deus espera de nós? Uma atitude diferente. Como eu te disse, irmão e irmã, nós todos pecamos. Nós hoje temos o propósito de não pecar, de não ofendermos a Deus, mas amanhã nós podemos cair. Amanhã nós podemos vir a ofender ao Senhor. E nós não temos capacidade para ver o futuro, mas como nos diz São Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, os pensamentos, o conhecimento, as sentenças de Deus são indecifráveis. Deus antevê o nosso futuro e Ele sabe que lá na frente nós podemos tomar a decisão errada e podemos cair gravemente em pecado. Mas se nós nos arrependemos, o Senhor nos estabelece
firmemente no lugar em que Ele nos quer. E é isso que o profeta Isaías, em nome de Deus, anunciou ao administrador da casa de Israel. E diz que chamaria ele assim, alguém que realmente daria a Deus a oportunidade de ser o reinante sobre todo o Israel. Por quê? Porque ele é assim, pecador, reconhecia as suas faltas, pedia perdão ao Senhor por elas e fazia o firme propósito de permanecer na graça. Aqui nós precisamos entender algo muito importante para a nossa caminhada e a nossa vida cristã. O permanecer na graça. Irmão e irmã, todos nós somos chamados a estar na graça. E quando nós olhamos a multidão de pessoas que frequentam as nossas igrejas, às vezes causa espanto saber que muita gente não está na graça. Que vem à fila da comunhão, que recebe a Eucaristia, mas a Eucaristia se torna estéril. Por quê? Porque a bondade, o amor e a preciosidade do corpo de Cristo não podem produzir fruto onde a graça não está, onde o pecado reina. Por isso, aqui nesse canal, eu sempre insisto muito com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, da necessidade de um bom exame de consciência, do arrependimento sincero, de uma boa confissão. Porque a confissão nos devolve a graça de Deus. Do mesmo modo como Pedro confessou ao Senhor com todo o seu coração e a sua alma que ele era o Messias, nós também precisamos tomar o exemplo de Pedro, que depois de arrependido confessou-se também ao Senhor, pediu perdão e foi perdoado. E prova disso é que o Senhor lhe confiou o comando e o pastoreio da igreja. Nós não podemos ter medo, meus irmãos e minhas irmãs, de reconhecer os nossos pecados e dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei, eu sou um vermezinho. Eu vejo o bem que eu quero, como diz Paulo, e acabo por fazer o mal que não quero. Mas vem, Senhor, em socorro da minha fraqueza. E como nos diz o Salmo, completar em mim, Senhor, a obra começada. Ora, nós não podemos ser nas mãos do Senhor uma obra inacabada. Nós precisamos permitir que o Senhor vá assentando tijolo pós tijolo. E que tijolo é esse? O tijolo da graça. Que o Senhor vá nos dando os dons necessários. Que o Senhor nos conceda uma vida virtuosa. Que o Senhor vá preenchendo as lacunas da nossa existência com a sua graça e os seus dons. Para quê? Para que nós possamos, onde o Senhor nos plantar, produzir o fruto que Ele deseja. Nós hoje não precisamos esconder dos homens que Jesus é o Messias. O Senhor já ressuscitou, já venceu a morte e o mal quando foi pregado na cruz. Então hoje nós podemos dizer com toda clareza: Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, o único Salvador da humanidade. Mas para que nós anunciemos isso, nós precisamos crer de todo o coração. E aí eu te pergunto, quem é Jesus para ti? Ele é de fato o Messias, o Salvador? Que Deus te abençoe e até amanhã.